juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2, escrito por Dr. Inácio Ferreira quando ainda era diretor do hospital em Uberaba. Psicoterapia 2, continuação do capítulo anterior. Bonito nome e muita significação, porém, velho processo, velhíssimos, mesmo entre aqueles que estudam e conhecem o espiritismo científico. É só um rótulo. O nome, que é novo, pois o conteúdo é antigo. Entre os espíritas, gente humilde, sem rótulos científicos, é doutrinação direta. Para a ciência, é psicoterapia. Nas mostras das livrarias já aparecem os primeiros volumes científicos, livros da ciência oficial, baseados no espiritismo, porém com rótulos de terminações várias. Curas reputadas milagrosas têm assombrado a própria ciência e, no entanto, são curas processadas, como o querem demonstrar por meios científicos. Se essas curas são praticadas pela ciência oficial, se é ciência oficial que as promove e aceita, por se extasiar ante casos tão corriqueiros nos meios espíritas? Curar é sublime, mas curar é explicar o porquê dessas curas, saber em que processos se baseiam, saber qual a fonte, a origem desses diversos males, é sublime e é científico. A ciência oficial lançou mão do tratamento psicoterápico, que tem dado resultados extraordinários na psiquiatria. Porém, ela mesma se surpreende com resultados tão proveitosos. Por quê? É o que pretendemos expor. Sustentado por vários anos de prática, de conhecimento, de experimentação e de provas, sim, de provas colhidas nesse meio humilde que a ciência sempre desprezou e pretensiosamente sempre rotulou como meio de histéricos e de psicopatas. Há longos anos familiamos esse terreno. Sempre caímos de surpresa em surpresa, porque o terreno é ilimitado e os fatos infinitos. Terreno fértil, mas ainda desconhecido. Inúmeros livros e cientistas de valor dentro desse assunto começam a abarrotar as livrarias. Lembramos, meus amigos, que ele fala na década de 30 do século passado, certo? Continuando. Conseguem e conseguirão muito. De uma coisa, porém, tenho certeza, é um velho método de cura empregado pelo espiritismo científico. Ele pertence ao espiritismo, isso mesmo, espírito que sempre foi escarnecido. E tanto pertence ao espiritismo que dele parte ainda a explicação do porquê do sucesso dessas curas, porque esse processo novo da medicação oficial que cura, mas não sabe por que está curando. É preciso que fique constatado que a causa, o porquê dessas curas, sempre pertenceu ao espiritismo científico, e como médico espiritista que somos, fazemos questão agora de que as ervas daninhas não atrofiem as raízes da verdade. Podem ficar com ele. Podem rotulá-lo com a terminologia oficial, distanciada naturalmente de que de justiça lhe cabe. O Espiritismo, como verdade, nada quer para si, quer tudo para o bem da humanidade. Apenas sente-se satisfeito em ver que a ciência oficializada já procura tatear o terreno para o qual sempre foi chamada e jamais quis pisar. Temerosa de cair nas malhas do que sempre rotulou como histeria, como desequilíbrios nervosos ou como habilidade de mandriões que souberam aproveitar-se da ignorância, da boa-fé e das multidões. O nome não importa, importa sim os resultados obtidos, e esses serão contados aos milhares. Com esse passo, a medicina oficial penetrou no terreno do espiritismo. Brevemente, embora envergonhada, ela dará mais um, penetrando na parte das obsessões, que requerem doutrinações de entidades invisíveis e inteligentes. Que nome pomposo irão dar-lhe? No futuro não dirá. A psicoterapia nada mais é do que a doutrinação do espírito do próprio paciente. Como dissemos, esse método de tratamento já está integrado na ciência oficial, que tem obtido belíssimos casos de cura, que continuará a obter milhares e milhares de outros. Não aceitando, porém, a reencarnação, a sobrevivência do espírito, que julga a ciência oficial estar doutrinando o próprio paciente? Onde foi esse paciente buscar essas perturbações diversas, males tão estranhados no seu psiquismo, a ponto de ser submetido a meios precisos para bem reter na sua consciência os conselhos dados?
Podem arquitetar as causas e organizar as terminologias à vontade, com elas querendo resguardar o próprio orgulho e a própria vaidade. Saibam, porém, que estão doutrinando o próprio espírito do paciente, ou melhor, o paciente mesmo, de quem o corpo físico é simplesmente a moradia atual e transitória. Nós não morremos. O corpo é matéria putrescível. O espírito, porém, não morre e continua sobrevivendo por centenas, por milhares de anos, eternamente, levando consigo o que sempre foi seu: apanágios, os sentimentos. Morta a matéria, que se putrefaz e se transforma, continua o espírito sobrevivendo, imbuído dos mesmos sentimentos, dos mesmos vícios. Após estágios que variam de cada um, no mundo espiritual, ele reencarna, isto é, toma novo corpo material. Enclausurado nesse corpo, revestido por essa matéria pesada, o espírito não tem recordações da sua existência passada, mas conserva em estado latente os seus vícios, os seus sentimentos. O corpo material pode ser atacado por determinadas doenças que o enfraquecem, e nesse caso, o espírito torna-se cada vez mais livre, liberdade essa proporcional ao enfraquecimento do corpo. Quando tal acontece, lembra-se dos costumes, das suas manias e dos seus gestos. À personalidade se ligam as credenciais terrenas, apresentando-se de conformidade com os diversos graus impostos pela sociedade, pelo próprio julgamento dos homens, ou melhor, dos seres humanos, homens ou mulheres. Vê-se a pessoa, dá-se-lhe valor pelo que ela exterioriza, mas tem-na pelo que não se revela. Confie desconfiando sempre. Profundas significações encerram essas palavras. Sim, pois elas deixam ver um pressentimento do próprio espírito que se espelha em si mesmo. Todas as pessoas mostram uma personalidade quando a sua individualidade é muito outra. A personalidade forma-se pela imposição do meio, da sociedade, e se revela por essas mesmas circunstâncias impostas pelos princípios morais e de educação, refreada pelos fundamentos tradicionais e pelos princípios religiosos. Trata-se bem fulano, pelo fato de ele ser rico, um poderoso terrestre, embora se saiba que o seu ouro foi acumulado à custa do sacrifício de órfãos, de viúvas, de infelizes que vivem a carpir miséria e fome, porque foram roubados. Frequenta-se tal ou tal sociedade porque o meio, a posição, as relações de família o impõem, mesmo sabendo-se que aquela sociedade aberra de todos os princípios capazes de elevarem no conceito verdadeiros dos seus próprios dirigentes. A personalidade é falsa, é mentirosa, é a exteriorização que se valoriza pelo que se mostra à vista material, tanto mais conceituada quanto maior a riqueza material exposta. A personalidade é momentânea, valendo pelo tempo em que se vive na matéria. É ilusória, pode-se dizer relativa ao tempo, pois que ele passa e desaparece, perdendo-se na penumbra dos anos e dos séculos que nada representem ante a eternidade. A individualidade, essa sim, é natural, não passa, não desaparece, é a que se revela por si mesma, sem a necessidade do disfarce e da hipocrisia, pois os sentimentos nelas dormitam durante séculos, por vezes e por vezes, também se revelam tão potentes, tão poderosos que a força alguma os detém. Se a personalidade agrada à hipocrisia e à desfaçatez, a individualidade contra ela se revolta. A primeira adapta-se ao meio, a segunda contra ela se insurge quando não integra ou preparada para o próprio meio. Uma covarda-se, outra desperta e se revela pela coragem. Uma procura ocultar os maus atos e as más ações, a outra pouco importa revelá-los, sempre disposta a arrostar com as suas consequências. Quantas e quantas exteriorizações que a individualidade revela e são catalogadas no rol da loucura? Loucura, sim, aos olhos e para o entendimento da humanidade materializada. Não passam, isso sim, de revelações dos verdadeiros sentimentos da individualidade, sentimentos bons ou maus, que nela dormitam e despertam, aproveitando-se das circunstâncias propícias. Segrega-se o cocainômetro, dias, meses, anos, sem que se lhe seja possível lançar mão do entorpecente para a satisfação do seu vício. O que acontece? Chega ele a ponto de se considerar curado,
pois é o primeiro a manifestar o horror e a vergonha pelo vício, pelas suas consequências. Solto, na primeira oportunidade que se lhe oferece, recai no mesmo erro. Diz a medicina oficial, suas células cerebrais, seu organismo ainda não estavam completamente desintoxicados e se ressentiram da falta do entorpecente. Suponhamos que seja verdade. Suponhamos também um jogador. Noites e noites acompanhando avidamente os azares da sorte, seguindo as cartas no pano verde, onde consome as suas economias e pelo qual pratica desfalques, vê a honra posta em jogo e pouco se preocupa com a família abandonada. Segreguemos essa pessoa. Em muito menos tempo, reconhece o erro em que vivia, faz 1000 protestos de se regenerar. Solta, para a primeira oportunidade que se apresenta, ei-la de novo arriscando o que lhe pertence e, na falta deste, o que pertence aos outros. Seriam também as suas células cerebrais ou os seus órgãos que ainda não estavam desintoxicados? Sejamos razoáveis. Os sentimentos e os vícios não são apanágios da matéria, da personalidade. Elas dormitam por vezes séculos no espírito, melhor, no perispírito, que se vê assim intoxicado e se revela nos momentos propícios, mostrando a individualidade. Se em outras existências ele foi um cocainômano, ou seja, viciado em cocaína, como foi um jogador, após preparação prévia no mundo espiritual, reencarna com o propósito de se livrar desses vícios. Sendo eficiente a sua preparação, sinceros os seus propósitos, jamais usará entorpecentes, jamais jogará, embora viva nesse meio como proprietário ou frequentador de casas de jogos, jamais fará uso, embora produtor ou contrabandista de entorpecentes. O meio arrasta, a sociedade impõe, a vida material facilita, a hereditariedade predispõe, mas a individualidade também se revela e não deixa de contribuir com uma vastíssima percentagem de todos os domínios da ciência médica, maiormente da psiquiatria, aumentando o grande número de casos esquisitos. Existem pessoas que, com relativa facilidade, podem ver-se livres dos vícios os mais diversos. Conselhos, exemplos, tratamentos psicoterápicos, medicamentos são fontes diversas, nas quais vamos buscar os recursos necessários e onde encontramos sempre os elementos com que poderemos auxiliar os que padecem. Todavia, existem os casos esquisitos, para cuja explicação a ciência oficial tem sido incapaz de apresentar provas fundamentais. O meio não contribui, a sociedade não impõe, a hereditariedade acontece. No entanto, a pessoa é arrastada por forças tão imperiosas que nada consegue detê-las na descida para o abismo. É a intoxicação aliada à oportunidade, favorecendo o seu despertar. Sendo o espírito repositório dos sentimentos, das qualidades, dos vícios, só ele mesmo, com domínio próprio, será capaz de se manter na linha traçada para o caminho do bem, alimentando o desejo sincero de se despojar do que prejudica. Para algumas pessoas, certos e determinados vícios e divertimentos constituem verdadeira obsessão. A dança, o jogo, bebidas, entorpecentes, teatro, esportes e outros tantos, abrangendo todas as modalidades boas e más. A dança, por exemplo, constitui por vezes um desejo tormentoso para determinadas pessoas e é uma vontade tão imperiosa que nada as detém na sua realização, chegando a fugir de casa e até mesmo a se suicidarem quando contrariadas e proibidas de frequentarem um baile ou um clube qualquer. E quantas causas poderemos atribuir a essa vontade imperiosa para um divertimento tão corriqueiro? Sociedade, meio, encontro, companhias, distrações. E essas coisas, todavia, torna-se por vezes relativamente fácil a pessoa se subtrair, não se lhe submetendo a ponto de preferir o suicídio. Quando, porém, uma vontade maior impera, temos que buscar as causas em outros setores. E qual o mais certo? É a individualidade. Errar-se-á uma vez em 10, acreditando-se que essa pessoa, em passadas existências, se dedicava à dança como uma profissional e se ela se entregava ao por gosto, por prazer, embora como modalidade ou meio de vida, esse desejo dormita no seu espírito e acompanha por várias encarnações.
e a atuação de espíritos que foram dançarinos e necessitam de um corpo material como meio de expressão, de realização do seu desejo? Eis aí a verdade dos fatos. Sem que aceite a sua explicação fundamental, a ciência oficializada serve-se, todavia, desses fatos como terapêutica moderna. Não importa. Ela deu um passo no terreno do espiritismo e já se admira dos brilhantes resultados obtidos. Apesar de não aceitar ainda as suas explicações, mesmo assim está de parabéns por ter nas mãos um ótimo processo para aliviar o tormento de muitos sofredores. Também o espiritismo sente-se satisfeito, pois embora sabendo que esse terreno lhes pertença, como ciência que é, fazendo parte integrante da própria ciência, de braços abertos recebe esses imigrantes de boa vontade que vêm auxiliá-lo no amanho da terra. Em nome do Espiritismo científico, nós lhes dizemos: sejam bem-vindos. Bem-vindos sejam, apesar dos rótulos, das terminologias, ainda em nome do Espiritismo científico, corroborando as novas palavras, as novas explicações. Apresentaremos alguns casos de obsessão direta e cura pela psicoterapia, como desejam os cientistas oficiais, explicando a origem das psicoses dos pacientes, explicações que estão à altura de dar também e em condições muito melhores, quando o orgulho e a vaidade permitirem que eles trabalhem ao lado dessa gente simples, mas boa e sincera. Meus amigos, eu tenho notado, não só neste livro, como nas dezenas de livros que já estão aqui no canal, que muitas pessoas pegam um capítulo no meio do livro e não conseguem ter a continuidade. Eu recomendo, cliquem em playlist, lá estão todos os livros. Escolhendo o livro, vejam, acessar a playlist completa e lá estão os capítulos todos ordenados. Então você pode ver desde o primeiro e ter a sequência correta, ok? Por hoje ficamos aqui, aguardo vocês na sequência do nosso estudo.